Olá, meu nome é Leonardo e hoje a aula vai ser sobre diagrama de classes. Bom, primeira coisa, diagrama de classes serve para modelagem orientada a objetos. Como assim? No caso, os humanos pensam em termos de objeto, né? No caso, a orientação a objetos é uma forma de alto nível, né? Por exemplo, quanto mais baixo nível, mais próximo do computador. Quanto mais alto nível, mais próximo da linguagem do ser humano. Então, no caso, a orientação a objetos é uma forma de você criar um sistema, programar um sistema de forma mais próxima da linguagem humana, mais fácil de representar o mundo real, né? E características de objetos, né? Os objetos possuem atributos, né? Tamanho, forma, cor, peso. E os objetos também exibem comportamento. Por exemplo, uma bola ela rola, um avião voa, uma pessoa anda, fala, pensa, etc. Né? Então, quando você está desenvolvendo um sistema orientado a objetos, você está pensando, representando o mundo real através de objetos, né? E no caso, classes e objetos, né? Quando, no caso, a classe é basicamente o esqueleto para a criação ou instanciação de um objeto, né? É como se fosse a planta baixa de um objeto. Então, quando você está programando, você cria uma classe e quando você for declarar uma variável do tipo classe pessoa, por exemplo, essa variável vai ser o objeto da classe pessoa. Então, quando você vai usar a classe, ela se transforma no objeto, né? Então, a classe é a planta baixa e o objeto seria a variável que você está usando, né? Definições. Bom, objeto é a entidade que descreve uma realidade, né? A classe sendo usada. A classe basicamente é o esqueleto do objeto, né? Como se fosse a planta baixa do objeto. E a instância é quando você cria o objeto através de uma classe. Então, são só conceitos, né? No caso, a solução orientada a objetos é a maneira mais usual de você desenvolver software hoje em dia, né? Porque ela é uma solução de software bastante semelhante com o mundo real, porque ela utiliza conceitos de objetos que o cérebro humano costuma utilizar também, né? Como eu falei anteriormente, ela é de mais alto nível, ela é mais próxima da linguagem humana, né? Da forma que os humanos pensam. E, obviamente, esse fato facilita a comunicação entre membros da equipe, até mesmo membros que não são da área de desenvolvimento de software, né? E no caso, os objetos eles são modelados em termos de seus atributos e os seus comportamentos, né, que são chamados de métodos, né? A gente vai ver esses conceitos um pouquinho mais para frente. Já em relação ao diagrama de classes, que é o diagrama que a gente vai ver hoje, esse diagrama ele é o mais importante e o mais utilizado diagrama da OML, né? A OML existem vários diagramas, né? Diagramas de caso de uso, diagrama de sequência, diagrama de atividade e o diagrama de classes, né? São uns deles, né? E o diagrama de classes ele é o mais importante de todos. E no caso, ele permite a visualização das classes que vão compor o sistema, de todas as classes. E ela representa atributos e métodos de uma classe e os relacionamentos entre as classes, né? Lembrando, os atributos são as características, né, da classe. Por exemplo, uma pessoa, tem uma classe pessoa. Os atributos são, por exemplo, nome, endereço, data de nascimento, CPF e por aí vai. Todos os atributos que forem relevantes para o problema, né? Já os métodos são os comportamentos que essa classe vai ter, né? Por exemplo, se eu estou cadastrando uma pessoa, né? Tem essa classe pessoa e eu quero que essa pessoa tenha acesso a e-mail, né? Por exemplo. Então pode ter um método chamado enviar e-mail, por exemplo, né? E assim por diante. Bom, os atributos, como eu falei, eles permitem a identificação de cada objeto de uma classe, né?
Os valores dos atributos podem variar de instância para instância. Por exemplo, eu tenho lá a minha classe pessoa de novo, né? Daí eu crio um objeto para essa classe pessoa, daí essa classe pessoa tem nome e data de nascimento, por exemplo. Aí eu crio lá um objeto com o nome Leonardo, data de nascimento 1990, né? Daí eu crio um outro objeto chamado João e 1980, né? Então posso ter vários esses atributos que vão diferenciar cada objeto um do outro, apesar dele poder ser da mesma classe, né? E cada atributo ele tem que conter um tipo de dado a ser armazenado, né? Por exemplo, se eu tenho lá um atributo nome, o nome é texto, né? Então eu vou utilizar string para armazenar esse dado, né? Se eu tenho, por exemplo, para armazenar o valor do CPF, eu posso colocar int, por exemplo. Ou o número de telefone também, poderia colocar int. Se eu quiser armazenar salário, colocar float ou double, né? E assim por diante. Já os métodos são apenas declarados no diagrama de classe, né? Você não vai implementar eles, botar o código no diagrama de classe, você vai listar quais os métodos vão ser, né? Quais que vão usar nessa classe, ou pelo menos os principais. Eles representam o comportamento desse objeto e o diagrama de classe não define a implementação. Não vou implementar os meus métodos no diagrama, só vou listar eles. Beleza, e como que eu represento visualmente a minha classe? É dessa forma aqui, né? Eu vou fazer basicamente um retângulo com 3 divisórias, né? Essa primeira parte vai ser o nome da minha classe, nesse exemplo aqui é pessoa. Esse campo do meio aqui eu vou colocar os atributos, né? Por exemplo, nome, e-mail, CPF, o que for necessário. E na terceira parte eu vou colocar os métodos, né? Detalhe, percebam que métodos, estou colocando um parêntese aqui, na orientação a objetos, os métodos são basicamente as funções que a gente vê em outras linguagens de programação. É praticamente a mesma coisa, basicamente um nome diferente para chamar de funções, né? Então, a grosso modo, os métodos são funções, né? No caso também, a gente também tem tipos de visibilidade, né? Eu posso botar uma visibilidade diferente para o meu nome, para o meu e-mail, que são os atributos. Também posso botar uma visibilidade diferente para os meus métodos, né? Cada um eu posso pôr a visibilidade que eu achar melhor, né? E no caso, tem esses 3 tipos de visibilidade. A pública, né? Que eu represento com um maisinho. Basicamente, o atributo ou método pode ser utilizado por qualquer classe, né? Se eu tiver 10 classes no meu diagrama, meu sistema, todas as outras classes vão conseguir ver esse método aqui, né? Ele vai estar visível para todas as outras. Também tem o tipo de visibilidade protegida, né? Que somente a classe, subclasse, classes amigas têm acesso a isso, né? Dentro do mesmo pacote. E classe privada, que somente a própria classe terá acesso, ou seja, só se eu estiver implementando a própria classe que eu vou ter acesso a métodos ou atributos privados, como nesse exemplo aqui de e-mail, né? No caso, o mais comum é você fazer os atributos privados e os métodos públicos. Essa é a forma mais comum de se trabalhar com orientação a objetos na implementação, né? Também, cada classe tem vários relacionamentos umas com as outras, né? E no caso, elas têm esse relacionamento para compartilhar informações ou para colaborar umas com as outras. E os principais tipos de relacionamento são esses aqui: a associação, a agregação, composição, que é uma variação da agregação, e a herança. A gente vai ver cada um deles. O primeiro deles, a associação, ela determina que as instâncias de uma classe estão de alguma forma ligadas à instância da outra classe, né? Ou seja, por exemplo, supondo que eu tenho uma classe cliente, né? E tenho uma classe DVD, supondo que seja um sistema de uma locadora, por exemplo. No caso, os clientes eles podem fazer locações de DVD, certo? Só que
Se eu tenho um sistema, eu cadastro meu cliente, não necessariamente esse cliente tem que ter uma alocação. Eu posso acabar cadastrando o cliente e ele não fazer nenhuma alocação. Então, e a mesma coisa o DVD. Eu posso criar lá no meu sistema a classe DVD, criar várias instâncias e tudo mais, e não necessariamente alguém vai alugar esse DVD. Então, percebam que ambas as classes funcionam por si só, né? Não são dependentes uma da outra. Porém, claro, né? Quando o cliente for fazer uma alocação, vai alocar um DVD. Então, elas colaboram entre si, as duas classes, mas elas podem existir por si só, né? Não dependem uma da outra para fazer sentido. Um outro tipo de relacionamento é chamado de agregação, que demonstra que as informações de um objeto precisam ser complementadas por um objeto de outra classe, né? Eles ainda um pode existir sem o outro, né? Semelhante ao exemplo anterior, porém eles têm uma ligação um pouco mais forte, né? Por exemplo, produtos e carrinhos, né? Eu posso ter lá no meu sistema produto cadastrado, posso ter meu carrinho cadastrado, mas meu carrinho pode estar vazio, né? Os produtos podem não ter sido vendido, mas de novo, eles podem existir no meu sistema um sem o outro, porém eles têm uma ligação mais forte, por isso que é chamado de agregação. E essa ligação é representada com essa linha aqui com um losango branco, sem pintura nenhuma, né? Essa é a forma de você representar um relacionamento de agregação. E daí outro relacionamento, que é uma variação do relacionamento anterior, se chama composição. Representa um vínculo mais forte ainda, no qual um não pode existir sem o outro. Então, no caso, tem uma classe aqui, por exemplo, centro de visitantes, supondo que eu tenho uma classe, centro de visitantes, e eu tenho outras duas classes, saguão e banheiro, né? Obviamente isso aqui não faz tanto sentido para um sistema computacional, talvez, mas é mais um exemplo para tentar entender o conceito, né? Supondo que o meu centro de visitantes tem um saguão e tem um ou mais banheiros, né? No caso, se eu deletasse o meu centro de visitantes, demolisse ele, não faria sentido eu ter um saguão, né? Afinal, se eu demolir o centro de visitantes, o saguão vai ser demolido junto, porque ele está dentro do centro de visitantes. Já a mesma coisa do banheiro, né? Se eu estou demolindo o meu centro de visitantes, o banheiro vai ser demolido junto. Então não faz sentido existir um banheiro sem o centro de visitantes no meu sistema, né? Então essa forma de relacionamento se chama composição e ela é feita dessa forma aqui, com essa linha aqui, com um losango preto. Esses números aqui é uma informação adicional desse relacionamento. Não é necessário sempre utilizar, mas é bom colocar eles. O que significa? Significa que nesse meu sistema aqui vai ter apenas um saguão no meu centro de visitantes. Já aqui vai ter um ou muitos banheiros no meu centro de visitantes. Eu não botei um valor, não limitei um valor. Pode ter um, pode ter dois, pode ter 50, não importa. Eu não limitei no meu sistema quantos banheiros vai ter. Então, normalmente é interessante você colocar esse tipo de informação aqui. E esse tipo de informação se chama multiplicidade. Eu saber quantas classes podem existir, né, quando eu estou relacionando uma a elas, né? Então, posso fazer tipo 0 ou 1, pode existir 0, por exemplo, eu tenho lá um produto e tem uma venda, pode existir 0 ou muitas vendas, né? Então seria mais interessante utilizar esse aqui, né? 0 ou muitas. Também pode existir 1 para 1, 0 para 1, 1 ou muitas. Eu posso botar um valor específico de 3 a 5, de 8 a 10 e assim por diante. Então existem várias formas de multiplicidade que eu posso utilizar. E por último, a última forma de relacionamento mais comum se chama herança. Basicamente, eu identifico qual que é a superclasse ou classe mãe, que ela vai ser mais geral, e quais vão ser as subclasses, que vão ser as classes especializadas, né? Tudo que a classe geral pode fazer, as classes específicas também podem, né?
atributos e métodos definidos na classe mãe são herdados pela classe filha, né? Então você pode pensar como se fosse uma herança normal, né? A mãe tem certas coisas, quando ela morre, os filhos herdam o que era da mãe, né? Então, herança na computação funciona mais ou menos dessa forma, sem a parte da morte, né? Só as classes filhas herdam tudo que a classe mãe tem, né? Por exemplo, supondo que eu tenha três classes, né? Uma classe pessoa, classe professor, classe aluno. Percebam que um aluno e um professor, ambos são pessoas, né? Então eu tenho essa classe pessoa, que seria a classe mãe, né? Que tem um nome, um e-mail, e tem as classes filhas, que são aluno e professor, que vão herdar esses atributos aqui. Então um professor vai ter um nome, vai ter um e-mail, né? Então ele está herdando todos os atributos e os métodos que tiver aqui. Nesse exemplo não tem nenhum, mas poderia ter. Então essa classe filha vai herdar tudo que tem aqui em pessoa, e a mesma coisa essa classe aqui, vai herdar tudo que tem em pessoa. Porém, perceba, o aluno tem matrícula, então além de tudo que tem na classe pessoa, o aluno tem matrícula também. Já o professor não tem matrícula, né? Então essas classes aqui são classes especializadas. Essa aqui é a classe mais geral. Aqui tem um exemplo mais completo de como construir um diagrama de classe, por exemplo. Tenho aqui a minha classe pessoa, né, com vários atributos. Percebam que essa classe pessoa tem duas classes filhas, né, física e jurídica, né, tipo, para representar pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, que são empresas, cada uma com seus atributos e métodos, né. Percebam que todos esses atributos que tem aqui, a pessoa jurídica vai ter acesso e a pessoa física também. Porém, CPF, só a pessoa física vai ter. A pessoa jurídica não vai ter CPF, ela vai ter CNPJ no lugar, né? A outra classe aqui, conta comum, que vai ter todos esses atributos aqui e esses métodos, que também vai ser uma classe mãe, né? Onde também vai ter duas classes filhas, né? Conta especial e conta poupança. Percebam que essa entre pessoa e conta comum tem um relacionamento bem forte, né? Por isso que estou utilizando o relacionamento composição, que tem um losango preto aqui, né? Nesse meu sistema, que é praticamente um sistema de banco, eu crio uma pessoa, obviamente, se é um sistema de banco, estou criando uma pessoa, automaticamente estou criando uma conta para essa pessoa, né? Não faz sentido eu criar uma pessoa e não criar uma conta para ela, e vice-versa, né? Então, se eu deletar a pessoa, eu vou deletar a conta junto. Se eu deletar a conta, eu vou deletar a pessoa. Então perceba que é uma ligação extremamente forte aqui, né? Já nesse exemplo aqui tem uma outra classe chamada histórico, que tem uma associação simples aqui. No caso, o histórico e a conta podem existir independente uma da outra, né? Não tem uma ligação tão forte. Eu posso deletar todo o meu histórico, por exemplo, e a conta continua ativa, né? Por exemplo, se eu crio a conta e eu não fiz nenhuma transação, não paguei nenhuma conta, não transferi dinheiro para lugar nenhum, então não vai existir histórico nessa conta. Então perceba que tem uma ligação entre elas, se complementam, mas não é uma ligação de dependência. Um não faz sentido existir sem o outro, não chega tanto, né? Bom, é isso que eu queria passar na aula de hoje. Obrigado por assistir e bons estudos.